E agora, para falar de saúde, eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Você costuma se automedicar? Sim. Fica atento que o Saúde em Pauta de hoje, com a Penélope Menezes, vai falar dos riscos da automedicação. A automedicação é definida como a prática de tomar remédio sem qualquer acompanhamento médico. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, CFF, 77% dos brasileiros possuem esse hábito, enquanto 25% são influenciados por familiares, amigos e vizinhos. O médico Fleury Johnson, clínico geral indicado ao prêmio Faz Diferença do O Globo, nos fala sobre os malefícios da automedicação. É um problema de saúde pública, né, porque a gente se automedicando, né, e, infelizmente, muitas vezes as medicações não são sempre recomendadas, né, pela enfermidade ou pela dor que a pessoa está passando. Então, isso faz com que as pessoas acabam ingerindo substâncias que, ao invés de ajudar, às vezes acabam atrapalhando. A preocupação acerca da automedicação se intensificou durante a pandemia de Covid-19. Após desinformações sobre a doença, uma parcela considerável da população passou a comprar remédios sem eficácia comprovada. O Dr. Fleury desenvolve os impactos da pandemia nessa questão. A gente está numa pandemia, quem sabe que no início da pandemia muitas pessoas acabaram tomando hidroxicloroquina, né? A gente sabe que ela tem um risco de alagamento do intervalo QT, né? Um risco de fazer arritmia. Durante a pandemia, realmente, isso se intensificou para pior, né? Muita gente tomando remédios que não deveriam tomar, acabaram entrando em contato com o vírus porque achavam que estavam protegidos e, infelizmente, foram a óbito. Nesse contexto, ele ainda complementa sobre como diminuir as incidências de automedicação, encorajando as pessoas a buscar acompanhamento médico adequado. É sempre bom a gente empoderar os pacientes, né? Como eu estava falando em relação a isso, e sempre explicar quais são os efeitos adversos, mesmo com as medicações que são recomendadas para o paciente, né? Mesmo com as medicações que a gente prescreve, para que quando acontece ela consiga saber lidar e saber quando pedir ajuda. Quanto aos fatores associados à automedicação, a psiquiatra Bruna Dourado dialoga sobre o conhecido costume brasileiro e ainda menciona as estratégias utilizadas para controlar esse problema. Vai além de uma questão cultural, né, que existe, nós sabemos. Então, a maioria dos brasileiros, desde muito tempo, tem aquela cultura de ir à mercearia, né, e comprar o antibiótico para qualquer sintoma, seja uma dor, seja uma irritação na garganta. E isso precisa de muito tempo para ser modificado, né? Algumas etapas e algumas estratégias vêm sendo usadas para isso, por exemplo, como a necessidade de prescrição médica para algumas medicações, retenção de receita na farmácia, por exemplo, que reduz o uso indiscriminado de antibióticos. Em relação à hipocondria, definida pela obsessão com a possibilidade de contrair alguma doença, a médica auxilia no entendimento da temática, hoje enquadrada em 2 transtornos. Na psiquiatria, a hipocondria, o que antes era chamada de hipocondria, hoje tem 2 transtornos que se enquadram. Um é um transtorno de ansiedade de doença, em que a pessoa tem uma ansiedade intensa e um medo excessivo em contrair uma doença ou de ter uma doença grave, né? Nesses casos, tem pessoas que buscam ajuda e, na verdade, outras têm o temor de descobrir uma doença. E tem o transtorno de sintomas somáticos, que existe o medo de ter uma doença, mas, além desse medo, o corpo manifesta diversos sintomas, né, que seriam sintomas somáticos. Pode ser sensação de dor, dores de cabeça, ou dores no corpo, formigamentos, ou outros sintomas que possam levar o paciente a acreditar que tem alguma doença. Nesse caso, no transtorno de sintomas somáticos, que é a pessoa que tem vários sintomas e acredita ter uma doença associada a esse, nesse caso, aí existe, além da busca por medicações que aliviam seus sintomas, existe a busca incessante por procedimentos médicos ou por procedimentos diagnósticos que possam encontrar uma doença ou tentar esclarecer sintomas que ele, porventura, tenha. Então, realmente, existem esses 2 perfis, né?
que com a pandemia se exacerbou de forma excessiva, principalmente o transtorno de ansiedade e doença, né, em que a pessoa tinha uma irritação na garganta, uma tosse, e acreditava já ter o coronavírus, né, a infecção pelo Covid. Então, claro que é um alerta, na verdade foram muitas pessoas, né, que sentiram sintomas e acreditaram ter, mas para se tornar um transtorno tem que ser algo excessivo, que atrapalhe na funcionalidade, né, que fuja do compartilhado por outras pessoas, né. Para concluir, a doutora Bruna frisa os passos necessários ao tratamento, destacando a presença da psicoeducação. O tratamento envolve psicoterapia, né, que é fundamental, de diversas abordagens, a psicoeducação principalmente, né, do médico, psicoeducar, orientar o paciente que aqueles sintomas estão relacionados a esse transtorno, o uso adequado e bem racional dos procedimentos diagnósticos. Claro que é necessário excluir fatores orgânicos, mas não fazer procedimentos diagnósticos em excesso para o paciente, né, que a gente chama de excesso no diagnóstico. Então, por exemplo, um paciente com uma dor que você já fez a investigação, não tem nenhum indício de que seja um quadro orgânico, o paciente submeter a tomografias repetidas ou a ressonância, e em alguns casos o tratamento medicamentoso é semelhante ao tratamento usado para transtornos de ansiedade, né? Porque o sintoma também está relacionado a sintomas de ansiedade.